Porque eu vi que no Colégio Vila vocês fazem um dia de gratidão. Como ensinar isso aos nossos filhos? Como ensinar um filho a ser grato, Fabiana? Verdade. Primeiro assim, né, Fernandinha? Que alegria estar aqui com você de volta. Ai, a gente tá muito feliz também. E falar em gratidão é ter gratidão a você mesmo, né? Por tudo que a gente já viveu juntas também, né? Então é gostoso demais. E para estrear hoje, a gente traz esse tema até pensando o seguinte: a quinta-feira no Vila é dia da gratidão. Né? Então, por que não a gente começar a falar com gratidão hoje, né? E aí, assim, Fernandinha, a gente ensina realmente em casa, né? A gente vê que, nesse tempo que a gente tem vivido, as pessoas são muito insatisfeitas com tudo, né? Geralmente, quando a gente senta com a amiga, muitas vezes ela mais reclama do que fala de coisa boa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. E como todos os valores, o início tem que ser realmente em casa, né? Então, como acontece isso? São com pequenos detalhes. Eu sei que muitas vezes a gente chega em casa, assim, daquele dia bem cansativo, e muitas vezes a gente deposita em todo mundo, dizendo, eu tô cansada, não chegue perto, né? Muitas vezes a gente tem essa mania, né? Mas com os filhos, a gente tem que fazer alguns momentos, porque a gente está ensinando, e é o exemplo que ensina, né? Então, como? Aproveita o momento do jantar, né? Aquele momento de acordar e mostrar para ele que ele precisa ser grato mesmo, grato como valor, né? Porque muitas vezes também até a palavra gratidão, ela está sendo usada sem o valor do real sentido, Às né? vezes até para bens materiais, né? Atribui muito você ser grato quando você ganha algo, quando é um presente, quando é algo físico, material. E não é isso. O valor da gratidão não é esse, né, Fabi? Eu digo que quando a gente é grato por algo, parece que queima aqui dentro, né? Quando a gente tem uma gratidão especial por alguém ou por algo, a gente queima aqui dentro, né? Então, que você possa ensinar teu filho, na hora de dormir, filho, o que você é grato pelo dia de hoje? O que foi tão bom que você pode agradecer, né? Então, por que não agradecer a Deus, né, pela vida, pela família? Então, são coisas que a gente vai vivenciando com ele. Muitas vezes a gente também mostrando para o filho o quanto a gente é grato. Sim. Porque o nosso dia a dia não é fácil. Então, quando a gente mostra que, olha, aconteceu algo hoje, que de repente uma pessoa me ajudou, então eu sou tão grata por ela ter me ajudado, sim, né? Sim. Então, são essas referências. Na família é um valor que é importante ser cultivado. Fabiana aqui já deu várias dicas, mas tem um olhar que eu queria trazer, que é o olhar do digital. Né? A gente sabe que a gente está nessa era digital, não tem como voltar atrás, não tem como lutar contra tudo que está acontecendo. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio e, infelizmente, Fabiana, a gente vive um tempo com muitas exigências para se encaixar em padrões. Então, a gente está sempre insatisfeito com a coisa, porque fulano tem isso, que esse crânio tem aquilo. E as crianças, elas não nascem sabendo dessas coisas, elas vão aprendendo essas coisas. Com os adolescentes, que também são, né, trabalhados no Colégio Vila, isso também não é diferente. Então, as redes sociais podem contribuir para que essa comparação e aí fecha o olhar para a gratidão aconteça? Isso, pode contribuir, mas aí é justamente o que... Até essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre a questão de uso de tecnologia, de redes sociais. E o que a gente também precisa ensinar a olhar, né, Fernandinha? Então, quando essa questão do encaixar o padrão é perigosa, mas a gente precisa mostrar aos nossos filhos que nem tudo é possível. E ele precisa ser grato também por aquilo que não é possível. E que também não tem que ser uma caixinha que ele tem que estar ali pronto daquele formato. Então, é ensinar a ver o que é bom, a mostrar que também tem coisa que ele vai se comparar, mas ele vai conseguir se perceber que muitas vezes aquela forma que ele é, a beleza que ele tem, é dele, e ele precisa agradecer pelo que ele é também. Então, são essas coisas que vão valorizando essa questão de você olhar de forma diferente e dar valor para as coisas, né? E eu vejo muitas vezes que, onde a gente, como mãe, eu acho que muitas vezes a gente falha, é quando a gente fala palavras negativas, sabe? E, de repente, em vez de a gente estar fortalecendo algumas condutas dos nossos filhos, tem hora que a gente está reforçando o negativo. Onde né? é que a gente está errando? Ela já começou a dizer aqui, né? Justamente falar palavras negativas. Isso. Por exemplo, um exemplo bem prático. A gente sabe que tem crianças que é mais desenvolta, né? Mais desenroladas. E tem crianças que são mais tímidas. E muitas vezes, quando você, para justificar algum comportamento do teu filho, você já diz, olha, não tem problema não, é porque ela é tímida. Né? Então, na hora quando ela é assim, ela é tímida. Não, minha mãe está dizendo que é tímida, então eu sou tímida.
né? Então, são tantas coisas que a gente, muitas vezes, sem se perceber, a gente vai estabelecendo padrões para os nossos filhos e vai dizer assim, eu sou tímido, eu sou retraído, eu sou baixinho, eu sou gordinho, né? E aí, muitas vezes, isso vai gerando nele uma insatisfação e, de repente, em vez de ele olhar a vida de uma forma mais leve, ser grato pelas situações que ele recebe ou, de repente, pelas dificuldades que se passa, não, ele acaba, muitas vezes, se tornando uma criança mais satisfeita. A gente sabe que a comparação é natural, né, em qualquer processo da vida, e as escolas estabelecem o dia do brinquedo. E, geralmente, pode acontecer em determinada fase da vida, a criança voltar para casa reclamando porque queria um brinquedo A, porque queria o brinquedo B, por mais que muitas vezes a escola coloque lá no comunicado que não leve objeto de valor, né? Tem toda uma regra para isso, mas enfim, criança às vezes tem um valor, um objeto que até é muito mais caro, mas que é o do outro, faz parte, né, do desejo da criança. Como trabalhar isso, Fabi, para que a criança entenda que não é possível ter muitas vezes o que o outro tem, mas tem que ser grato pelo que você tem com relação a brinquedo. Valorize tudo que você dá para o teu filho, né? O que eu vejo muito hoje é o seguinte, a gente não cria mais aquela expectativa que a gente tinha quando ia dar um brinquedo para o filho. Né? Geralmente, quando a gente era criança, eu lembro muito isso, eu sonhava meses em ter aquela boneca, né? Em ter aquele brinquedo. E, de repente, hoje não. A criança respira, você já está dando. Se ela olha para o lado, você já está dando. E o que acontece? Ela acha que tudo é muito fácil. Então, não existe mais aquela questão conquistar aquilo. E tudo aquilo que a gente conquista, né? E que, de repente, a gente recebe, a gratidão vem. Sim. Né? Não pela questão do, é o material, a gente só é grato pelo material, não. É mostrar que existe um sonho, que eu lutei por aquele sonho, na hora que eu recebo, é uma conquista que eu vou trazendo para mim e isso vai se tornar um valor, né? Falar de natureza é importante para mostrar como ser grato pelas coisas básicas do dia a dia, né, Fabi? Sim. Eu vejo o seguinte, Fernandinha, algo que eu trabalho muito com os nossos alunos, né? Eu mostro para eles o seguinte, olha, a principal tarefa da Fabiana dentro da escola como diretora é fazer que vocês estejam felizes no ambiente que vocês vivem. Então, quando a gente institui a questão da gratidão na escola, é como estilo de vida mesmo. E a gente inicia justamente nesse sentido, olha, vamos agradecer pela natureza. Vamos agradecer por tudo isso que Deus tem nos presenteado, né? Pelo acordar, pelo conviver, pelas pessoas que a gente tem contato no dia a dia. Então, isso são motivos de gratidão. Né? Porque muitas vezes o que eu vejo é que a gente está se tornando tão individualista, né? E a gente acha que só somos nós que conseguimos algo sozinhos, que a gente não mais valoriza o outro. Então, na hora que a gente começa a perceber que a gratidão vem pelo que Deus nos presenteou através da natureza, do sol, ou da chuva, né? Do tempo nublado, né? A gente vai começando a valorizar o pequeno detalhe, sabe, Fernandinha? E é o que importa, né? Que é o que importa. No nosso dia a dia. Porque imagine, quem de nós não tem problemas e dificuldades? Todos temos. Todos temos. E se a gente simplesmente, né, se afundar nesse problema? E até uma coisa que eu falo com meus colaboradores, né? Eu disse, olha, todos nós temos uma decisão todo dia que a gente acorda. Né? Ou a gente acorda para dizer assim, olha, esse vai ser o melhor dia da minha vida, ou de repente eu já acordo derrotado, olha, hoje não vai dar certo nada. E se você toma essa decisão, não tenha dúvida que vai ser desse jeito. Então, por isso, assim, para mim, a minha vida é uma vida que eu instituí como um estilo de vida de agradecer. Tem dia que a gente para à noite e diz assim, meu Deus, se eu tivesse que não agradecer, eu não agradecia por nada, porque hoje não foi um dia bom. Mas quantas lições ficaram daquele dia cheio de dificuldade? Então, é chegar à noite e você dizer assim, olha, preciso mentalizar que eu tenho que ter 3 coisas para ser grato no dia de hoje. Então, mentaliza, olha, eu sou grato porque hoje eu tive um almoço diferente com meus filhos. Né? Eu sou grato porque hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa nova. Sou grato porque foi um sol lindo que eu consegui ir à praia. Então, quantas coisas a gente tem que ser grato? Né? E é um exercício diário. E exercício diário é o que a gente vai fazer. Na verdade, vai ser exercício semanal. Aqui no Lição de Casa, é trazendo esse novo olhar para a educação.